Fala galera, formiga silvestre, beleza? Então, vamos falar sobre o que agora? Poríferos, beleza? A gente finalizou o conteúdo na aula passada falando que os conoflagelados protozoários unicelulares que vivem em colônia começaram, deram origem, são os seres vivos hoje que podem trazer a maior evidência da história evolutiva dos animais, beleza? E os animais são multicelulares, inclusive o surgimento de uma proteína, já existia as caderinas, que mantém a união entre células, beleza? Só que tem um tipo de caderina exclusiva dos animais. Então, essa multicelularidade trouxe maior comunicação entre células e isso trouxe um organismo multicelular. E os poríferos, como qualquer outro reino, começou, então, porque os conoflagelados vinham de um ambiente aquático, os poríferos são de qual ambiente? Aquático. São animais exclusivos do ambiente aquático, animais bem simples. E esses animais, como a gente falou na última aula, não possuem tecido verdadeiro. Por que não possui tecido verdadeiro, formiga? Porque o desenvolvimento embrionário desses animais, após a fecundação, tem espermatozoide, tem óvulo, só chega até o momento de blasto, ou seja, a primeira fase do desenvolvimento embrionário. E quando eu falo de um porífero, nós estamos falando de um animal que tem simetria radial, que vive sobre um substrato. Como assim formiga vive sobre um substrato? Ah, simples, velho. Simples, simples, simples. O porífero é um animal que vive sobre um substrato, podemos chamar de um animal séssil. Beleza? Os poríferos são animais sésseis. As esponjas. Antigamente, são chamadas de esponjas, antigamente a galera utilizava as esponjas como esponjas. Beleza? E as esponjas têm o quê? São organismos animais filtradores. Formiga, o que quer dizer que o animal é filtrador? Quer dizer que ele se alimenta das particulares de matéria orgânica, desde matéria orgânica viva ou morta, que existe aí flutuando aí no ambiente aquático. Eles são principalmente de água salgada, existem poríferos de água doce, e esses particulares entram por poros e saem pela camada de cima, denominada ósculo. Vou deixar um vídeo aí de um gringo que mostra isso muito massa, com a tinta esverdeada. Então, são organismos filtradores. Se alimentam, ingerem seu alimento como? Dos poros ao ósculo. A camada superior, então, se chama ósculo. Essa camada, vamos trazer uma cor diferente aqui, ó. Vamos trazer um marrom. Essa daqui, formiga, isso aqui é a boca? Não, não existe boca. Ósculo. E essa entrada aqui é entrada por poros. É pelos poros que entra a água dos poríferos. E o particulado sai pelo ósculo, beleza? Formiga, o que nós temos que estar ligado nesse tipo, quando a gente fala de alimentação? Quando a gente fala de alimentação, a gente tem que estar ligado no que os poríferos fazem o curso. A gente tem que estar ligado que eles fazem a água se movimentar, beleza? Eles que induzem a água a passar pelos poros e sair pelo ósculo. Como, formiga? É isso que eu vou te explicar. Para isso, você tem que ficar ligado no seguinte, nas células que possuem o porífero. Então, se eu aplicar o famoso zoom microscópico, eu vou aplicar um zoom aqui, beleza? Vou pegar aqui, ó, chega aí, vou pegar uma porção do porífero aqui, ó, e vamos aplicar um zoom, beleza? Aqui nós estamos falando do famoso zoom microscópico. Quem não lembra do microscópio, é escala de 10 a menos 6 metros, beleza? Aqui nós estamos falando do zoom microscópico. Foi mal? Nós estamos falando do zoom microscópico. E quando nós observamos sobre o zoom microscópio, a ótica do zoom microscópio, você vai observar que existem células mais externas, beleza? Estou mostrando de perfil. E essas células mais externas, que estão revestindo a esponja, revestindo o porífero, são chamadas, galera, deixa eu compartilhar aqui. Essas células mais externas que revestem o porífero são células pavimentosas, beleza? São chamadas de pinacócitos. Na questão aí do NB, deu pais falando de pinacócitos. Beleza? E esses pinacócitos, existe um poro, células porosas, mano. E essas células porosas, ó, constituem o poro, na qual a água e os particulados
beleza? Na qual águas particulares atravessam. Essas células porosas são os porócitos. A água atravessa por aqui. E o que faz a água atravessar? Um grupo de células que lembra a história evolutiva dos conoflagelados. Um grupo de células que ficam aqui, assim. Tem a coroazinha, um grupo de células, beleza? Ficam aqui. E esse grupo de células ficam batendo o flagelão. Ficam batendo o flagelão. Lembram os conoflagelados? E são chamadas, tudo bem? São chamadas aí de coanócitos. Coanócitos. Ops, são esses coanócitos que induzem o batimento da água que atravessa a água com particulado, atravessa os poros e vai ser direcionado até o ósculo na porção superior do animal, porção mais superior, talvez, não podemos falar que é anterior e posterior, porque não é simetria bilateral. Beleza? Aqui, no interior dessas células, existe uma célula, velho, chamada de amebócito. Ah, vamos colocar um amebócito, vou colocar de rosa. Juntinho aqui, ó, e aqui, tem um conjunto de células chamadas de amebócito. Beleza? Amebócitos. Tudo bem? Daqui a pouco a gente fala de cada célula. E tem células que fabricam estruturas de defesa esquelética e de defesa de rigidez. Tudo bem? Essas células que fabricam aqui estruturas rígidas, vou colocar de cinza, eu vou colocar com formato de estrela, que garante uma barreira física contra o predador. O predador vem lá dar uma bocada lá, vai encontrar células e estruturas fabricadas por essas células, que são chamadas aqui, galera, ó, de espículas. Espículas. Formiga, eu tenho que estar ligado nessas células? Galera, tem que sim, tem que ficar mais ou menos ligado. Pô, isso daqui que vai te dar o panorama do entendimento de um porífero. E assim, eu vou colocar, existem as células que fabricam, tá? As espículas, opa, deixa eu compartilhar a imagem aqui. Existem as células que fabricam as espículas, tá? Escleroblastos, vou colocar isso. Então, o panorama geral de poríferos é esse, que são organismos o quê? Que vivem no substrato. Como é que é o nome de organismo que vive no substrato? Chamamos de organismo sésseis. Esponjas são sésseis, olha a cigarrinha aqui, isso aqui é uma cigarrinha. Esponjas são sésseis porque vivem o quê? Fixados no substrato. Beleza? E esses poríferos são o quê? As esponjas, e as esponjas, vêm que são os animais mais simples de todos. Então, temos pinacócitos para revestimento, porócitos, na qual a água e as particulares atravessam os porócitos, coanócitos, que batem o flagelo e capturam o alimento, já eu falo disso, amebócitos, que eu vou trocar uma ideia também sobre isso, e espículas, beleza? Formiga, e aqui está o panorama geral de organização. Se você olha sobre a ótica de um zoom microscópio, você está observando aqui. Beleza? Então, estamos falando dos primeiros seres mais ancestrais. Se você for falar, formiga, quando que surgiu os poríferos? Aqui, ó, poríferos. Surgiram aí, galera, vamos supor que surgiram aí mais ou menos há uns 700 milhões de anos atrás. Beleza? 700 milhões de anos atrás. Aí na árvore filogenética do Iteque, que fala dos 5 reinos. Lembrando que hoje já mudou muita coisa, a ciência muda constantemente. A ciência não é verdade absoluta, ela sofre mudanças ao longo da história científica. Vem cá, acompanha aqui que eu quero falar um pouco de alimentação dos poríferos. Vem cá, chega aí. Quando eu falo de alimentação dos poríferos, então, esses coanócitos, essas células denominadas coanócitos, beleza? Os coanócitos. Tem um colarzinho assim. Ficam batendo flagelão.
tem núcleo, eucarionte, ficam batendo no flagelão. Essas células ficam lá, batendo no flagelão, beleza? Bate flagelão, bate flagelão, bate flagelão e faz um fluxo de água que vai dos poros para o ósculo. As partículas de alimento, então, são trazidas, partículas de alimento, são trazidas e a célula faz a fagocitose dessas partículas de alimento. Aí vai ter vacúolo, vai ter todo aquele papo. Aqui eu não vou entrar muito nesse papo, não. Beleza? Esses vão ser transferidos, vão ser assimilados pelos coanócitos, os próprios coanócitos já vão se beneficiar dessas partículas de alimento, as próprias células, e ela vai ser direcionada também para o outro grupo de células que foi representado aí de rosinha, que ficam em contato, beleza? Com os amebócitos. Tudo bem? Aí, depois disso aqui, é distribuído por todos os poríferos. Formiga, por todos os poríferos, pelo corpo do porífero. E atravessa aqui, ó, aqui dentro, onde está revestido aqui a parte interna do porífero. Opa, foi mal. Aqui, ó, é a parte interna do porífero. E para cá seria a parte externa, beleza? Claro que aqui, então, essa parte mais interna do porífero, a parte mais interna dos poríferos, é aqui, ó, é a espongiocela, a parte mais interna. Formiga, e as partículas de alimento e água? Então, a água estão indo por dentro da espongiocela e vão sair lá no ósculo. Beleza? Não é a boca, mas aquele orifício de saída. E essas partículas de alimento vão ser distribuídas pelas outras células do porífero, e essa estrutura interna, onde temos aí, né, os coanócitos fazendo uma fronteira, beleza? Essa estrutura interna, onde nós temos os coanócitos fazendo a fronteira, é uma estrutura gelatinosa, né, e com as espículas e outras proteínas de sustentação, que não é o colágeno, mas é uma molécula bem semelhante ao colágeno, chamamos de mesohilo. O que é o mesohilo? É a estrutura de sustentação. E essa estrutura de sustentação, você vai encontrar espículas, que são fabricadas por escleroblastos, espículas. E essas espículas, além disso, vai encontrar uma molécula muito próxima ao colágeno, chamado espongina. Beleza? Que dá uma sustentação. E aqui, ó, os conoflagelados, coanócitos, estão na parte o quê? Mais interna, batendo flagelão, fazendo fluxo de água, e essa água atravessa os poros, beleza? Atravessa os porócitos, as células porosas, e esse é fluxo de água com particulado, por isso que estou representando de laranja, que tem aqui desde bactérias, matéria orgânica morta, viva, os seres unicelulares, beleza? São transportados aí até pela parte interna da esponja, chamada espongiocela, até o ósculo. Formiga, pegou a manha, monstro? Pegou a manha, monstrengo? Leque, pegou a manha, monstrengo? Pegou? Irado. Agora vem aqui. Nós estamos falando que é a esponja. Estamos vendo isso aqui, é uma visão microscópica. Então, olhando a esponja, ela está sobre um substrato, por isso que é um organismo séssil. E a esponja em si tem a capacidade de reprodução por sexo suado. Eu falo zoando, porque quem tem suor é somente mamíferos, mas eu falo o sexo suado, uma referência à reprodução o quê? Sexuada, que tem a fecundação, e você entendeu isso sabendo que tem desenvolvimento embrionário, que só chega na primeira fase de blasto, por isso que não tem tecidos verdadeiros. E ele tem reprodução o quê? Assexuada, por brotamento. Aqui está um broto. Esse broto caiu, nadou não, mas ficou lá, deriva, caiu numa outra parte do substrato, em outro substrato aqui, ó, caiu em outro substrato, desse broto vai originar uma nova o quê? No futuro, uma nova esponja da mesma espécie, claro. Então, a reprodução por brotamento
é uma reprodução sem sexo suado. É sexo suado, sem sexo suado. Reprodução o quê? Assexuada. Lembrando, assexuada não tem troca de material genético. Formiguela faz reprodução sexuada? Faz, pô, faz. Alguns casos tem até larva. Eu não vou chegar nesse ponto, não, velho. Falar da larva dela, não vou chegar nesse ponto. Beleza? Então, aqui você vê a visão microscópica das células e aqui você vê os principais padrões. Você sabe que tem reprodução sexuada, mas ela faz reprodução sexuada, tem o quê? Tem fecundação? Existe fecundação? Existe fecundação ou fertilização. Então, ela também realiza o quê? Reprodução por sexo suado, reprodução sexuada. E o formiga, o espermatozoide faz o quê? O espermatozoide sai nadando, leque. Nadando até encontrar a mesma esponja da mesma espécie, a esponja da mesma espécie. Pô. E nela tem óvulo, tem fecundação. E esse espermatozoide vai fazer a fecundação. Tem um movimento ameboide aí também, depois a gente fala disso, mas não, é isso. Beleza? Formiga. E aí? Tem questãozinha de esponja? Tem. Tem questãozinha de esponja. Aqui, vamos fechar com chave de ouro aqui. Resolvendo a questãozinha do vestibular da UNB, beleza? Universidade de Brasília. O vestibular da UNB acontece no meio do ano. Você aí pode vir aqui para Brasília, pode se inscrever no vestibular da UNB no meio do ano, beleza? Vem cá. Ainda rola. Até aí, 2020 ainda está rolando. Claro, estamos em quarentena. Vamos ver ano que vem se vai rolar. Se no meio do ano não deve ter, claro. Agora vem aqui. Olha só, vamos resolver a questãozinha. Cheguei. Vamos compartilhar aqui a lista do formiga, que está aqui com várias questões. Essa questão é da UNB, do vestibular da UNB de 2017, beleza? A questão 72 nessa caderno de prova aqui, ó. 72. Deixa eu mover minha cara para cá. Vou aumentar mais um pouquinho. Olha aí a questãozinha, não foi muito. A questãozinha está aqui, ó. 72. Responde comigo. 72. Os pinacócitos. Aí você pensa, pinacócitos são células de quê? Revestimento. Lembra? Vem cá, vamos dar uma olhada. Pinacócitos, células de revestimento. Olha aqui. Pinacócitos, células de revestimento, ó. Pinacócitos na beiradinha aqui, revestindo a parte externa. Pinacócitos, revestimento, beleza? E a questãozinha está falando então dos pinacócitos. Os pinacócitos são células que se deslocam. Pronto, tu termina de ler essa questão? Sério mesmo. Elas se deslocam. Ela está relacionando aqui, ó, os pinacócitos. Se deslocam. Time is o quê, galera? Numa prova. Time is o quê? Time is money. Time is money. Ou seja, tu vai terminar de ler sabendo que os pinacócitos são células de revestimento que nem se deslocam? Tu nem termina, velho. Formiga, na hora da prova nem percebi, eu li, claro. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui que foi escrito depois de pinacócito é o que nós chamamos de distratova. É o que vai fazer você ficar prestando atenção nisso. Mas a questão está aqui, os pinacócitos deslocam? Não. Ele vai relacionar, ó, aos poríferos, vai. Mas vamos terminar de ler, então. 72. Os pinacócitos são células que se deslocam. Errado. Mas vamos continuar lendo. Por meio de projeções chamadas pseudópodes. O que é pseudópode mesmo? Calma. Não se deslocam, nem por pseudópodes, nem por flagelo. E realizam a fagocitose dos alimentos. Qual é a célula que realiza a fagocitose? O coanócito, que circulam pelo átrio dos poríferos. Atenção nesse termo aqui, ó, que está em desuso, mas ele ainda foi colocado aí na universidade. Atenção nesse termo aqui, ó. Deixa eu deixar esse termo em evidência. Átrio. Átrio é a mesma coisa aqui. Átrio é a mesma coisa que o quê, formiga? Átrio é a mesma coisa que o quê? Que a parte interna da esponja. A gente chamou a parte interna da esponja, ó, de espongiocélula. A parte interna da esponja, beleza? A parte interna da esponja é espongiocélula ou átrio. Beleza? A parte interna da esponja é espongiocélula ou átrio. Então, a questão está muito errada, né, Leque? Muito errada. E, formiga, o que é pseudópode e tal? Vamos falar. Formiga, tem outra maneira da esponja se reproduzir? Tem. Ela pode se reproduzir pelo que a gente falou? Por brotamento. Tudo bem? Ela pode se reproduzir por brotamento. Mas vamos supor com a tartaruga, Leque. A tartaruga veio aqui
A tartaruga veio aqui, irada. Tartaruga, irado. Vamos nessa, irado. Tartaruga veio aqui, epiendo e hipoxifre. Aquela tartaruga chegou e comeu um pedaço da esponja. Meteu a bocada lá. Beleza? Meteu a bocada. E um pedaço dessa esponja aqui, ó, caiu sobre um novo substrato. Sobre um novo substrato. Essa esponja, esse único pedaço aqui, ó, pode originar no futuro uma nova esponja. Formiga, por que pode originar? Porque, vem cá, para a gente finalizar com chave de ouro. O amebócito é uma célula totipotente. Olha o termo totipotente sendo cobrado aqui de novo. Que tem capacidade de diferenciação e especialização em qualquer outra célula. Ela é uma célula-tronco? Não vou falar, mas se comporta como uma célula-tronco. Ela pode originar o quê? Ela pode originar o quê? Todos os tipos celulares de célula de esponja. Então, até fragmentação, digamos assim, um pedaço, um fragmento caiu assexuadamente, é uma reprodução assexuada. Galera, pegaram a manha? Fechei as esponjas com você aí numa aula aí, beleza? Bem do básico ao avançado. Beijo no coração, saudades, galera. Irado. Ó, é isso aí. Valeu. Formiga, tu tem Instagram, Formiga? Tem Instagram. Vou deixar o Instagram aí depois pra galera. @Formiga Silvestre, tá? Não tem mistério. YouTube, Formiga Silvestre, beleza? Tamo junto, galera. Grande abraço. Valeu.